Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 26 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Os enviou 2 a 2 à sua frente. Não basta Jesus enviar os 12. Depois de um pouco, ele envia mais 72, para alcançar todas as aldeias da Galileia. Isso também é insuficiente. E com o coração apertado, Jesus ora. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que mande operários para a sua colheita. Jesus quer que cada um de nós seja um discípulo missionário, trabalhador, incansável, precursor, como João Batista, que aplaina o caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é a festa dos santos Tito e Timóteo, estreitos colaboradores de São Paulo. A primeira coisa que podemos observar é que São Paulo adota o método de Jesus. Se cerca de ajudantes e colaboradores. Jesus escolhe outros 72 discípulos e os envia 2 a 2. São Paulo escolhe Tito e Timóteo e muitos outros através deles. Em cada comunidade que São Paulo funda, deixa presbíteros, anciãos não somente de idade, mas de experiência e vivência. Isso tudo deve nos fazer refletir. A graça de Deus é abundante e real. A boa semente é muito forte e consegue produzir muito fruto, mas se não tem ninguém que espalhe a semente, nada nascerá. Um saco de semente fechado será somente um saco que irá apodrecer, mas um saco de semente espalhado pelo semeador se tornará um campo imenso de trigo dourado. Sem semeador não há colheita. Se não tiver ninguém que semeia, por quanto Deus nos ofereça toneladas de semente, nada nascerá. Essa é a tremenda verdade. Deus quis que a vida passasse através de nós. A mesma coisa que acontece na ordem natural, acontece também na ordem espiritual. Se os pais não querem ter filhos, não nascerá ser humano nenhum, e nem será criada uma alma. Deus cria e infunde a alma toda vez que um homem e uma mulher dão o corpo. Mas, se eles não dão um corpo, Deus não pode dar uma alma, porque não existe alma sem corpo. O que significa isso? Se você não trabalhar fazendo o pouco que cabe a você, Deus não pode fazer a sua parte. Por quanto todo-poderoso Ele seja,
quis passar através de você, quis depender de você. Grande é a nossa responsabilidade. Se você não anunciar, não convidar, não evangelizar, ninguém se converterá. Porque a conversão vem da pregação, como fala São Paulo. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocar aquele em quem não crera? E como poderiam crer naquele que não ouvira? E como poderiam ouvir sem o pregador? E o pregador é você. Portanto, quanto maior for o teu trabalho de evangelização, maior serão os frutos. Quem muito semeia, muito recolhe. Quem semeia pouco, recolhe pouco, fala São Paulo. Isso que é real no plano humano é realíssimo no plano divino. Portanto, você evangelizando, isso é bom. Mas se você envolver um seu amigo, se você formar um outro igual a você, então vocês serão 2, e isso significará 2 campos de trigo. Se vocês envolverem mais 2, então terão 4 campos de trigo. Se for 72, haverá 72 campos de trigo. É fácil entender o quanto é importante envolver outros nesse trabalho de semear, sem medo. Da mesma forma que Deus dá a todos os homens a capacidade de procriar, arriscando que alguns sejam irresponsáveis, quem somos nós para fechar as portas aos operários que Jesus nos pede? É essa a lição que aprendemos da festa de hoje, Santos Tito e Timóteo. E semear não é fácil. Espalhar a semente é uma arte. Se você jogar um punhado de semente em um único lugar, muitas apodrecerão, e os brotos que nascem se sufocarão reciprocamente. Precisa saber espalhar bem a semente no terreno. Precisa ter a inteligência de preparar esse terreno. Nada nasce no chão batido, e o trigo não nasce em cima de um telhado. Faz parte do semeador preparar o terreno, preparar os corações de quem recebe a palavra. Não posso me esconder atrás de um dedo e dizer importante semear. Não, não é assim. Importante é semear bem, semear com amor, inteligência e preparo. Muitos falaram, o que cabe a nós é semear, outros irão colher. Mas com essa teoria, passamos de uma civilização que pelo 90% se dizia cristã 100 anos atrás, para uma civilização dos nossos dias, na qual frequenta os sacramentos somente 5% ou menos. Nós hoje não estamos recolhendo muita coisa do que se semeou no passado. Será que as ervas daninhas não tomaram conta da seara do Senhor? Será que foi semeado bem? Na natureza, uma semente não leva muito para brotar normalmente. Portanto, quem semeia normalmente vê algo nascer. Se eu não vejo nada nascer ao meu redor, então vale a pena que eu me pergunte se estou semeando bem. Claro que a sociedade é líquida e cansada, mas qual estratégia nós estamos inventando para evangelizar e fazer discípulos neste contexto? Será que nós temos consciência disso? Como estou preparando os corações das pessoas que convido aos retiros ou convido para as nossas casas de acolhida?
Jesus nos explica também como devem ser esses operários da vinha do Senhor. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Existe uma técnica, uma atitude certa em semear se quisermos ter fruto. É semear na santa pobreza, para que agora apareça claro que Deus é tudo. Apareça claro o poder de Deus, a ação de Deus. Dessa forma, as simples palavras que os evangelizadores irão pronunciar, o reino de Deus está próximo, serão eficazes e a conversão acontecerá. Diante desta palavra, meditemos um pouco, como sempre costumamos fazer, para interiorizar profundamente a sua mensagem. Eu estou consciente que se eu não trabalho, impeço a Deus de agir. Estou consciente de que, mantendo fechado a saca de trigo, não vai nascer espiga nenhuma no campo do Senhor. Estou consciente de que a colheita depende da minha boa vontade de semear, que para agir, Deus espera que eu abra o saco e espalhe a boa nova. Como isso se realiza na minha vida? Com esses sentimentos no coração, vamos ouvir novamente esse trecho que tanto nos estimula a evangelizar com ardor e inteligência, generosidade e coragem. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Vamos dedicar mais um minuto para nos imaginar dentro da cena desse evangelho e anotar as frases que mais mexem com o nosso coração.
Nesse momento, podemos pensar em um propósito que nos ajude a nos colocar entre os 72 discípulos evangelizadores que Jesus envia em todos os tempos. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos, como concretamente poderemos semear bem e com eficácia no dia de hoje a boa nova de Jesus. Semear na santa pobreza. Paz e alegria a todos. Semear bem para recolher bem. Paz e alegria a todos.
ficará.